Olá pessoal, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui na USP de São Carlos e esse é mais um vídeo de engenharia aeroespacial e eu quero falar hoje sobre o tema, sobre a problemática do reabastecimento orbital, por que isso representa um grande problema tecnológico. Esse tema ele vem sendo questionado, vem sendo colocado como comentários ali nos meus vídeos do canal, mas também em sala de aula vários alunos têm essa dúvida, essa curiosidade. Então eu vou fornecer algumas explicações nesse vídeo de hoje. E eu gosto sempre de contextualizar o problema, então eu coloquei aqui para vocês a capa do livro O Primeiro Homem, de James Hansen, que virou um filme com o mesmo título, O Primeiro Homem. Ele conta, tanto no livro quanto no filme, obviamente, a história do Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, e passando pelo projeto Gemini e depois o projeto Apollo. Eu vou comentar com vocês, na verdade, um problema que ele se safou, uma dificuldade, uma situação muito perigosa em que o Armstrong se safou, e eles estavam justamente tentando desenvolver a técnica de acoplagem no espaço. Houve um problema que eu vou descrever ali para vocês, que tem a ver com o reabastecimento em órbita ali. É impressionante como o Armstrong conseguiu escapar da situação em que ele não, né? Que os defeitos ali da espaçonave causaram. Eu vou falar também, no finzinho do vídeo, vou repetir um aviso sobre o curso de extensão, agora 2026, Fundamentos da Engenharia Aeroespacial. A ideia é repetir todo ano esse curso e incorporando mais temas, eu vou falar um pouco mais sobre o curso no finzinho aqui. Vamos em frente, então. As dificuldades tecnológicas associadas ao problema de reabastecimento, a gente pode dividir em duas categorias. A manobra de encontro ou rendezvous orbital, quando a gente fala encontro, é um tema da mecânica orbital, quando dois objetos se encontram na mesma órbita e na mesma posição na órbita. A dificuldade está associada a uma contraintuitividade intrínseca da mecânica orbital, e os pilotos da época ali do projeto Gemini, eles não entendiam inicialmente isso, eu vou mostrar para vocês. Mas também, no caso do reabastecimento, é um problema de transferência de propelentes entre, como aqui a Starship e a Starship tanqueira, a ideia é transferir de um objeto para o outro o propelente, o que envolve em órbita, eventualmente, o problema de escoamentos bifásicos em microgravidade. E por acaso, é um acaso grande, eu trabalhei com isso no meu doutorado. Trabalhei com escoamentos bifásicos em gravidade, mas também em microgravidade, eu vou mostrar para vocês. Continuando aqui, se é um problema reabastecer em órbita, cabe também a pergunta do nosso colega ali, por que reabastecer em órbita, já que todas essas missões que eu descrevi para vocês, a Mercury em vídeos anteriores, a Gemini e mesmo a Apollo, e agora, né, com a Artemis, surgiu essa questão do reabastecimento. Então, por que é necessário reabastecer em órbita? Então, eu vou justificar isso para vocês e fazendo algumas contas. Imagina, por exemplo, que a gente quer construir uma grande estação espacial. A gente tem a International Space Station, que ela é grande, tem alguma coisa como 400 toneladas, mas, como essa figurinha mostra para vocês, a gente teria aqui muito mais do que isso em termos de massa orbitando a Terra. Mas também a ideia das colônias, então construir uma colônia na Lua, você vai transportar os painéis, o material para a construção dessas redomas, os veículos, então muitas toneladas colocadas na Lua. E a mesma coisa, se a gente quiser construir uma colônia ou um posto avançado em Marte, os painéis solares, as redomas, até equipamento para produzir. Essa figura é interessante porque ela tem essas bases aqui. Um dos problemas de pousar tanto na Lua quanto em Marte é a geração de poeira. Então, vai ser necessário você produzir algum tipo de cimento, algum tipo de base ali para os foguetes poderem pousar sem levantar poeira. Isso é um problema bastante interessante, eu não tenho como tratar dele aqui. Mas seja como for, nesses casos que eu mostrei para vocês, deu para perceber o seguinte: por que reabastecer em órbita? Porque isso está ligado ao lançamento e ao transporte de centenas e, quiçá, milhares de toneladas para a órbita
em torno da Terra, para a órbita de transferência para a Lua ou para Marte, no caso, e depois pousar esse material todo. Então, envolve o transporte de centenas de toneladas. Vamos fazer algumas contas, porque todas essas missões que eu mostrei, que existem, né, que aconteceram, elas não envolveram 100 toneladas, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo interessante, que seria a Estação Espacial Internacional. É alguma coisa como 500 toneladas em órbita, uma órbita baixa, 400 km de altitude, e a gente vai fazer o orçamento energético para essas contas todas aqui. Dessa vez eu não vou fazer o cálculo 100%, como eu venho, porque isso eu já fiz em aulas passadas. A gente vai usar a nossa colinha ali, né, que é uma tabela, eu já usei com vocês. Então a gente tem aqui em azul são os orçamentos energéticos, o 9,4 km por segundo para você lançar da superfície até uma órbita baixa, 250 km. Por exemplo, para ir por uma órbita geoestacionária, então mais 2,44 seria a órbita de transferência para a órbita geoestacionária e 1,47 para se inserir na órbita geoestacionária. Então o orçamento energético é 9,4, 2,44 mais 1,47. Então as contas já estão todas feitas aqui. E eu peguei a estação espacial porque ela é 500 toneladas e tem todo o sistema de suporte da vida, de reciclagem de água, de captura de CO2, então é representativo. Então a gente vai fazer as contas, eu não vou me alongar muito nas contas, eu só estou exemplificando aqui, e novamente eu sempre passo esse aviso, se tem algum erro de cálculo aqui, vocês me avisem, eu posso corrigir, colocar um aviso ali nos comentários fixados. Então no caso de uma estação espacial geoestacionária, como eu mostrei para vocês, o ΔV é o 9,4, mais 2,44 mais 1,47, então 13,31. Então, a gente vai pegar como massa seca, aqui na equação de Tsiolkovsky, as 500 toneladas, no caso da estação espacial, nesse caso aqui, né? Então, 13,31, 500 toneladas aqui de massa seca, o ΔV, então, 13,31 vem aqui, e o impulso específico aqui, no denominador, eu peguei 500 segundos. É um motor bastante eficiente, mas é só para a gente ter uma ideia aqui do que é necessário. Então a gente vai precisar de um foguete. O foguete, então, é a massa total, propelente mais massa seca, de 14,88 mil toneladas. Então guarda esse número, 14,88 mil toneladas. Para colocar uma base lunar no Equador, então é 9,4, mais isso aqui eu vou até dar um zoom para vocês verem, no Equador lunar ali, né? Então é o 9,4, 2,44, órbita de transferência para a Lua 0,68, depois para entrar na esfera de influência gravitacional lunar 0,14, tá? Para entrar numa órbita baixa mais 0,68 e para pousar 1,73. Tá? Então aqui esses números estão ali, a gente tem um orçamento de 15. Usando de novo a fórmula de Tsiolkovsky, 23,54 mil toneladas, e uma base marciana no Equador, é mais ou menos a mesma coisa, só que o orçamento total 18,91 km por segundo, e vai precisar de um foguete, né? A massa total desse foguete carregado, de 62,23 mil toneladas. Então a gente tem 14 mil toneladas, 23 mil toneladas e 62 mil toneladas. Esse é o peso total do foguete. Quais são as opções que a gente tem para fazer isso hoje? Olha, eu coloquei aqui os maiores lançadores que estão, digamos assim, mais ou menos em operação. A Starship da SpaceX já está bastante avançada aqui. Eu considero que já é operacional se eles quiserem não reaproveitar aqui a Starship, só lançar satélites ou lançar alguma coisa. Eles estão trabalhando muito para desenvolver a capacidade de pouso aqui, principalmente o escudo térmico, que é um grande problema. E tem o New Glenn, que eles conseguiram agora pousar o booster, que é essa parte de baixo, né, pousar de forma retropropelida. Então, não vai ser muito difícil, imagino,
conseguir a operação aqui do New Glenn. Eu vou até voltar um slide, porque eu me perdi nos detalhes. Então, 14 mil toneladas, 23 mil toneladas e 62 mil toneladas. E os foguetes que a gente tem hoje, o New Glenn, 1,8 mil toneladas e a Starship, 5,1 mil toneladas. Então, assim, a gente está a uma ordem de grandeza abaixo do que seria necessário. Tá? Então, não é possível os lançadores de hoje, e eu diria assim, de algumas décadas à frente, nunca vão alcançar essas massas totais, e a solução é fazer o lançamento daquelas 500 toneladas em várias etapas, né? Enfrentar o touro na forma de BIP. Então, essa é a ideia do reabastecimento orbital. Eu só, antes de mudar de slide, acabei de reparar que tem um detalhe interessante aqui na torre de lançamento do New Glenn. Vamos ver se você sabe por que tem esses pilares aqui, mas por que tem esse helicoide no topo da torre? Tá? Eu vou dar uma dica para vocês, é que eu sou professor também de mecânica dos fluidos, tem a ver com a estabilização da torre, né? Para que a torre vibre menos por causa do vento. O vento, quando passa aqui, gera uma esteira de vórtice, a gente chama de esteira de von Karman, e esse dispositivo aqui, esse helicoide, ele é feito para quebrar essa esteira de von Karman, que desprende vórtices de maneira alternada, né, e eventualmente causa vibração. Vamos lá, vamos em frente então. Como eu estava dizendo, a gente não tem um lançador suficientemente capaz de fazer o lançamento daquelas centenas de toneladas em um único lançamento, então vai ser necessário vários lançamentos. Isso já está previsto no projeto Artemis, esse lançamento e o reabastecimento orbital. Isso está no contrato da SpaceX com a NASA, eles vão ter que demonstrar isso em breve. E qual que é a ideia? Então vamos acompanhar aqui. Você tem, aqui no caso da Artemis 3, é a que vai pousar na Lua. Então, em branquinho aqui está o pousador, vamos chamar assim, né, que a SpaceX está desenvolvendo, e ele precisa, o pousador ele tem 100 toneladas de massa estrutural, mais 100 toneladas de carga útil, payload. Então, 200 toneladas. Então, a gente já está falando daquelas 200 toneladas ali, centenas de toneladas. Então, esse pousador ele vai precisar ser reabastecido em órbita, e a ideia é lançar aqui, né, uma espécie de Starship tanqueira. Então, o objetivo dela é só armazenar propelente, e aí vários Starships serão lançados para, digamos, encher o tanque, né, e uma vez enchido o tanque, é como se fosse uma bomba de gasolina orbitando, né, com o tanque que fica enterrado ali, num posto normal de gasolina. Aí então o pousador entra em órbita, se acopla ali no tanque orbital e transfere o propelente, e aí sim, então ela consegue fazer toda a sua operação, né, encontrar a Stargate, né, que seria aquela base, né, onde a tripulação vai ser transferida para o pousador e o pousador pousar na Lua. Tá? Então essa ideia do reabastecimento orbital está ligado, agora sim, finalmente à justificativa, né? Porque nós não temos um foguete suficientemente grande para fazer o lançamento em um único foguete. O que a gente tem são foguetes pequenos, então a gente tem que dividir, né? Fazer vários lançamentos para levar para a órbita todo o propelente necessário para a missão. Então, para o pousador poder ir até a Lua e voltar. Ok? Então, está mais ou menos ali justificado por que reabastecer em órbita. Então, esse reabastecimento, ele por si, ele também gera problemas tecnológicos que estão sendo demonstrados. A ideia da missão Artemis agora, né, é fazer toda essa demonstração, exatamente como foi feito nos projetos Mercury, depois Gemini, até chegar ao projeto Apollo. Depois eu entro um pouco no detalhe da estratégia de desenvolvimento, da história disso tudo, eu vou falar também. Então, o reabastecimento, a gente viu, então ele vai ser feito a partir de um reservatório orbital que precisa ser recarregado. Então, as dificuldades tecnológicas ali para melhorar, para tornar mais eficiente essa operação, envolvem lançadores maiores, ok, o pessoal já está desenvolvendo a Starship e o New Glenn. O chinês tem o Longa Marcha 9
eles estão desenvolvendo também mais ou menos nessa mesma linha, e a ideia é fazer lançamentos múltiplos. Então, ok, né? O encontro orbital e a atracagem, isso aqui então é um problema, uma problemática de mecânica orbital, que tem a ver com técnicas astronáuticas, né? Porque a espaçonave, ela tem esses, do lado aqui tem esses propulsores, então você vai acelerar e desacelerar para alcançar o tanque orbital, e depois você vai usar esses propulsores laterais para se posicionar corretamente e fazer a atracagem. Então, técnicas astronáuticas e a própria transferência do propelente, como eu disse inicialmente aqui, envolve um problema de escoamentos bifásicos, que por acaso eu estava dizendo foi o tema da minha tese de doutorado. Então, o problema de escoamento bifásico, no caso aqui, por exemplo, um escoamento bifásico ar-água, tá? Isso aqui num tubo, e o que eu trabalhei foi exatamente isso. A gente fazia uma bancadinha experimental, e depois lançava essa bancada, usava ali os sólidos, né? Lançava essa bancada, e dentro era uma bancada de refrigeração. Então, e dentro você tinha o escoamento bifásico. No caso aqui, a água, né? A água na terra, sob um G, aqui é um exemplo de escoamento estratificado. Então, a água escoa estratificada aqui embaixo, porque ela é 1000 vezes mais pesada que o ar, e o ar na forma, né, de pistões, eventualmente. Quando você, pistões que eu digo pistões de ar, né? Escoamento intermitente. Em uma gravidade 0,17, que é semelhante à gravidade da Lua, então você não tem mais esse efeito de segregação da fase mais pesada, então começa a formar bolhas. E essas bolhas, se forma mais bolhas, se elas são menores ou maiores, depende um pouco da tensão superficial, que depende dos fluidos. Em microgravidade, quase 0G, então você não tem mais nada da estratificação. Aqui ainda tem um pouquinho, né? Tem mais líquido na parte de baixo do que na parte de cima, uma gravidade semelhante à da Lua, e em microgravidade não, já fica completamente anular ali o escoamento. Ok? Bom, isso aqui são coisas da minha tese, mas no caso do espaço mesmo, imagina o seguinte, você tem um tanque e tem os propelentes armazenados ali. E isso está em órbita, portanto está em microgravidade. O que acontece com a fase gasosa e a fase líquida? Então vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Elas não segregam mais e elas ficam eventualmente até emulsionadas, como vocês estão vendo, emulsionadas, não emocionadas, tá? Ficam essas bolhas, né, como se fosse uma espuma líquida, né? Na Terra, essas bolhas todas são, digamos, separadas da fase líquida por causa da gravidade, então não tem. Então, o problema todo de bombear uma mistura bifásica é muito grande. Aliás, as companhias de petróleo têm esse problema quando vão bombear, por exemplo, petróleo misturado com gás, né? Então, o escoamento bifásico. A Petrobras mesmo investe muito no desenvolvimento de bombas bifásicas, várias outras empresas fazem isso, e é sim um grande problema transportar esse tipo de fluido que tem bolhas, digamos assim, né? Então, qual que é a ideia? Voltando ali à lógica toda, né? A ideia é atracar a Starship numa Starship tanqueira. Aqui elas estão atracando de costas, que foi a ideia original, pelos motores, mas é muito complicado, porque aqui você tem toda a parte dos motores, justamente, ainda passar a tubulação ali é bastante complicado. Então a ideia, digamos, evoluiu para esse atracagem pelas laterais ali. Tá? Mas seja como for, tá? A ideia de transferir propelente de uma para outra é, de alguma maneira, gerar gravidade artificial. Como é que a gente gera gravidade artificial? Olha, fora da ficção científica só temos uma maneira. Isso eu falei, é a última aula do curso de Engenharia Aeroespacial dos anos anteriores, eu falo do projeto de uma colônia espacial que precisa de gravidade artificial. A única forma de fazer é por rotação, né, por força centrífuga. Então, a ideia é essa mesmo. Imagina ali, eu tirei o desenho da Starship, pus um desenho simplificado aqui. Então, você tem, de um lado, o tanque com aquela emulsão, não é exatamente uma emulsão, mas aquela mistura de bolhas e líquido. E para você gerar uma gravidade artificial, você vai girar o conjunto. Aqui seria a Starship, né, o tanque da Starship que precisa ser enchido. Então, na medida em que você gira
as duas, o que vai acontecer? A fase mais leve, né, faz a curva mais fácil, digamos, então ela vem para a lateral aqui, e a fase mais pesada fica na parte de baixo, né? É que aqui embaixo é entre aspas, porque está tudo girando. Então, para a gente entender o que é baixo, o que é embaixo, o que é em cima, tá? Vamos olhar a coisa do ponto de vista do escoamento bifásico. Então é como se agora a gente estivesse olhando, estivéssemos fixos no conjunto que está girando e é o universo que gira, então. Né? Fazendo isso, o que acontece? No tanque, então a fase mais pesada vem para baixo aqui, tá? E a fase mais leve, aqui eu inverti as cores, vocês perceberam, né? Mas não tem problema. Então, sendo assim, aqui principalmente no tanque, tá? A fase mais pesada aqui nesse meu desenho é a fase branca, né? Vem para o fundo, o pescador da bomba, então, fica completamente submerso, não tem problema de entrar bolhas de gás aqui, que vai atrapalhar o escoamento da bomba, e na medida em que ela injeta esse fluido aqui no tanque, né, do tanque da espaçonave que está recebendo aquele material, eventualmente você tem a formação de gotas, então, mas a força centrífuga vai empurrar todo mundo e né, esse líquido todo vai se acumular aqui. Então isso está, digamos, mais ou menos pacificado, pelo menos como estratégia. Né? A SpaceX precisa demonstrar isso antes de fornecer o seu pousador para Artemis 3. E provavelmente, talvez agora em 2026, talvez em 2027, eles consigam fazer isso. Eu sei que eles já fizeram transferências, eu vou até voltar num slide aqui para mostrar. Aqui, olha. Eles já fizeram alguma coisa semelhante, transferindo de um tanque para o outro. São fluidos diferentes, mas tem outros tanques aqui em que você pode fazer essa transferência. Não são dos tanques principais, obviamente. Eles já fizeram isso em órbita, mas precisa fazer com esses tanques grandões aqui, a demonstração. Tá? Deixa eu pular tudo de volta aqui e vamos em frente e fechar um pouquinho esse capítulo, digamos, da aula. Por que o reabastecimento orbital é um grande problema? A gente viu, recarga do reservatório orbital envolve lançadores maiores, lançamentos múltiplos. Eu coloquei um OK aqui no sentido de que isso já está sendo trabalhado. O outro problema, a transferência do propelente, envolve escoamentos bifásicos, a engenharia dos escoamentos bifásicos. OK, a solução é gerar gravidade artificial. Com relação ali aos lançadores, eu até coloquei ali um pouco para comentar com relação às estratégias atuais. Hoje, não estão sendo desenvolvidos lançadores muito maiores do que a Starship e o New Glenn e o Longa Marcha 9. Tá? Eu coloquei aqui o SLS e o Saturno V para comparação. O que está se buscando é mais a reutilizabilidade do material, ou seja, no caso aqui, a SpaceX e a Blue Origin já conseguem pousar os boosters, tá? Isso facilita bastante ali, facilita não, melhora muito a economicidade da operação. A China está começando um pouco a tentar, ela não consegue ainda fazer o pouso dos seus boosters ali. Tá? Então, isso vem sendo feito e o aumento da escala. Né? O problema de aumentar a escala, eu não vou poder desenvolver isso nessa aula de hoje, mas assim, fazer um foguete 10 vezes maior do que a Starship não vai ser possível. Tá? Pelo menos na Terra. Tá? E isso é um problema do limite dado pela lei do quadrado cubo. Tá? Como eu disse, eu não vou poder elaborar esse assunto, mas qualquer coisa entre em contato comigo se tiver dúvida, né? Eu posso falar. Tá ligado ao fato de que o volume e o peso do foguete cresce com o cubo do fator de escala e a resistência mecânica, por exemplo, a flexão, depende da área seccional que cresce com o quadrado do fator de escala. Então, né, o peso vai crescer muito mais rapidamente do que a resistência. Tá? Isso tem a ver com a lei do quadrado cubo. Só para não ficar no vazio, se você pegar uma formiga, por exemplo, e com uma varinha mágica multiplicar o tamanho da formiga de tal maneira que ela tenha 2 metros de altura, ela simplesmente vai desmoronar sobre si mesma. Tá? Ela não vai ser capaz de aguentar o seu próprio peso. Então, sobrou ali o que? As técnicas astronáuticas, que é, na verdade, o objetivo da aula de hoje, né? Falar um pouquinho dessas técnicas,
por que isso é um grande problema, está ligado, por exemplo, à contraintuitividade, né? Os astronautas precisaram aprender a pilotar, a realizar essas manobras orbitais que são, como eu disse, muito contraintuitivas. Então, vamos ver, né, o que são essas manobras, qual é a dificuldade de fazer tudo isso, e eu vou mostrar para vocês o quão impressionante é a habilidade do Armstrong em se safar do problema ali com a Gemini. Mas então, qual é a dificuldade de realizar essa manobra? De onde vem essa contraintuitividade? Não é só encontrar, né, no espaço e atracar uma na outra, do mesmo jeito que a gente para o carro do lado da bomba de gasolina e manda encher o tanque. Tá? Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Vamos imaginar que a gente já está na órbita, agora eu estou usando umas bolinhas aqui para simplificar, né? A minha espaçonave, meu tanque voador, digamos que seja a bolinha vermelha, ou a Agena, no caso do projeto Gemini, e a minha espaçonave, né, o meu astronauta, está na bolinha azul. E os dois já estão na mesma órbita, tá? Como eu desenhei aqui para vocês. O problema todo é, né, eles estão na mesma órbita, mas não estão no mesmo lugar. Então, eu tenho que alcançar, né? Então, eu vou até soltar de novo o vídeo aqui para vocês, né? Então, o que acontece? Um deles a gente vai chamar de alvo, tá? Nas nossas equações ali, e o outro a gente vai chamar de, digamos, o caçador, o chaser, tá? O stalker, tá? Mas se ele está atrasado em relação, se ele está correndo atrás do alvo, qual seria a nossa reação? Acelera, né? Se eu estou na estrada atrás de um carro, eu quero alcançar aquele carro, eu dou uma acelerada. Mas o que acontece se eu acelerar? É aí que vem a tal da contraintuitividade. Se eu acelerar, a partir de uma órbita, o que vai acontecer? Se eu estou na órbita, nessa órbita vermelha aqui, tá? O que acontece? Estar em órbita significa que a força de atração gravitacional ela é compensada, ela é equilibrada pela força centrífuga, né? Se eu colocar o referencial na espaçonave. Então, estar na órbita significa que há esse equilíbrio, atração gravitacional igual a força centrífuga. Se eu acelerar, então eu vou aplicar um ΔV, esse ΔV vai aumentar a velocidade, e aumentando a velocidade, o que acontece? Aumenta a força centrífuga. A gente está pensando ali com o referencial fixo na espaçonave. Mas aumentando a força centrífuga, significa que a força gravitacional é menor do que a força centrífuga. Portanto, ela não vai ser capaz de fazer a curva aqui. Ela vai abrir a curva, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, acelerar aumentou a força centrífuga, abriu a curva aqui, né, a curvatura da trajetória, portanto, ela faz uma trajetória elíptica mais alongada, que seria essa trajetória azul. E o que acontece? Nessa trajetória mais alongada, o tempo necessário para dar uma volta completa é maior. Tá? Então, assim, até curioso, porque agora, do jeito que eu fiz a animação, né, a espaçonave está na frente do alvo, tá? Mas dá para ver, né, que o alvo está girando com velocidade maior. Isso a gente já sabe, né? Quanto mais próxima da Terra, quanto mais baixa for uma órbita, mais rápida tem que ser, né? Porque maior a força de atração gravitacional, maior a velocidade para poder equilibrar a força centrífuga, para poder equilibrar a atração gravitacional. Então, quando a gente acelerou, ao contrário do que a gente imaginou, a gente começou a andar mais devagar. Então, é a história do contraintuitivo. Você acelera, você anda mais devagar. E isso a gente sabe que é isso mesmo. Tá? Quando a gente gerou uma órbita mais alongada, essa seria essa órbita azul, ela tem o semi-eixo maior em relação à órbita vermelha. O semi-eixo é maior, né? Vai aqui do centro geométrico da elipse até um dos lados, até o perigeu ou apogeu. O objeto central está sempre num dos focos da elipse. Tá? E a formulinha que a gente tem para calcular o período em relação aos parâmetros da órbita, né, mostra que só depende do semi-eixo maior, esse A aqui, que é a distância do centro geométrico até uma das extremidades maiores aqui. O outro aqui em cima seria o semi-eixo menor. Tá? Só depende do A, só depende do semi-eixo maior. Então,
gerando uma órbita mais alongada, portanto o semi-eixo maior é maior, portanto o período, né, é maior, leva mais tempo para dar uma volta, portanto está mais devagar. Ora, mas o nosso amigo astronauta ali, se acelerar, né, tornou a órbita mais lenta, então vamos desacelerar, né? Então desacelere então. O que vai acontecer? Quando a gente desacelera, então aplica um ΔV retrógrado, a força centrífuga diminui, e aí a órbita passa a ser, né, a gente cai em direção à Terra mais rapidamente, portanto, né, a gente passa a ficar mais rápido. Aqui, matematicamente, a gente pode ver isso, porque o semi-eixo maior da órbita azul é menor, né, portanto, se é menor, o período orbital é menor. Tá? Então, a espaçonave ele passa a andar mais rápido do que o alvo, que seria, no caso da Starship, o tanque, né, o tanque voador, e no caso da Gemini 8, que eu vou mostrar para vocês, a Agena, né, que era essa história eu vou contar rapidamente, na verdade era um satélite espião que eles usaram como, né, alvo de atracagem. Bom, essas coisas todas eu estou só comentando com vocês, da contraintuitividade, tá? Eu detalho muito isso no capítulo 6, que é o capítulo de mecânica orbital, e eu ainda vou falar hoje, porque eu quero explicar para vocês o acidente que aconteceu, que foi a espaçonave, a Gemini, né, começou a girar de maneira descontrolada. Isso tem a ver com o que a gente chama de efeito Tsarnaevsky, eu tenho dificuldade de pronunciar isso daqui. Então, o efeito Tsarnaevsky, que é o famoso, né, teorema da raquete de tênis. Eu vou mostrar isso para vocês. E eu estou ligando sempre com fatos reais, no caso ali, esse incidente com a Gemini 8, com a missão Gemini 8. Então tem a ver com um pouco de história. Eu sempre gosto de contar as histórias, ou a história da coisa. Isso está lá no capítulo 1. Então tudo isso que o capítulo 1, na verdade, é um capítulo que eu começo falando de caçadores-coletores, falo do macaco prego, etc., né, e vou até as estações espaciais, mas principalmente passando ali na Guerra Fria, que foi quando esses lançadores, que eram lançadores de bombas nucleares, na verdade, né, foram desenvolvidos. Então, a gente já vou entrar aqui na questão do primeiro homem, do Neil Armstrong. Mas então, assim, falando um pouquinho da história, só para contextualizar essa coisa toda, né? O Armstrong, o primeiro homem a pousar na Lua no âmbito da missão Apollo, né? Então vamos de frente para trás, né? O que aconteceu, né? Então, isso tudo, como eu estava dizendo para vocês, está no ambiente da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Os primeiros projetos tecnológicos que os Estados Unidos desenvolveram foi o projeto X-15. Aqui, então, eles aprenderam a voar. O Armstrong, ele participou do projeto X-15 e foi a primeira vez que um avião conseguiu não entrar em órbita, mas alcançar o espaço. Ele ultrapassou a linha de Kármán. Aqui os problemas tecnológicos tinham a ver, por exemplo, com voo hipersônico. Tá? Num voo hipersônico, o aquecimento aerodinâmico é brutal, tá? Então são gerados problemas tecnológicos que o pessoal foi resolvendo. Tá? Isso está descrito, eu gosto de dar livros e filmes, né? Esse filme, Os Eleitos, ele fala do projeto Mercury, que foi, então, o primeiro voo orbital que os americanos conseguiram fazer, mas no comecinho, ele conta a história desse filme aqui, conta a história do Chuck Yeager, que foi o cara que conseguiu bater, não bater o recorde, né? Bom, recorde de velocidade, mas que o cara que conseguiu ultrapassar a barreira do som. Então, o cara que conseguiu alcançar velocidades supersônicas pela primeira vez. Então, no comecinho aqui, eles estão recrutando os astronautas para o projeto Mercury, e lá eles recrutam alguns astronautas, mas não o Chuck Yeager, porque ele não tinha curso superior, por incrível que pareça. Então, são coisas do filme ali. Mas então, o projeto X-15, aprender voo supersônico, tá? Então, começa o projeto Mercury. Aqui é a cápsula Mercury, os americanos então aprendendo a entrar em órbita, etc., sempre usando os mísseis da Guerra Fria. Aqui eu coloquei um míssil soviético, tá? Então o pessoal desenvolvia isso para lançar uma bomba atômica mesmo. Tá?
Só que, paralelamente, né, você pode pôr uma bomba atômica ou uma cápsula dessa aqui e colocar alguém em órbita, como os soviéticos fizeram. Então, o Gagarin foi o primeiro a entrar em órbita, os americanos, então, né, entre aspas, perderam essa, e estavam lutando para poder superar os soviéticos. Os soviéticos foram os primeiros a colocar em órbita um satélite artificial, depois o primeiro homem, né, o primeiro astronauta em órbita, os soviéticos, né, com Yuri Gagarin. E aí o que aconteceu? Os americanos estavam o tempo todo para trás. Aí o Kennedy, ele falou o seguinte, a história do dobrar a aposta. Falou, não, a gente está perdendo tudo, mas o nosso objetivo é pousar na Lua. Então ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, ele fez um discurso, eu gosto dessa foto, já vou mostrar por quê, dizendo e anunciando, né, que o objetivo era pousar na Lua no final dos anos 60. Né? E eu gosto dessa foto porque aqui atrás tem o Lyndon Johnson. O Kennedy depois, ele não viu isso tudo acontecer, ele foi assassinado, mas quem terminou a ideia toda, o projeto todo, foi o Lyndon Johnson, justamente, né, porque como o Kennedy foi assassinado, aí aí sim que o pessoal colocou dinheiro para vencer essa corrida espacial. Isso aqui eu estou falando da história da corrida espacial. Mas então, os engenheiros, que são, digamos assim, os Sanchos Panças da história, né, o Kennedy fez esse anúncio e o pessoal tinha, assim, de experiência quase nada, algumas, talvez horas em órbita, o lançamento aí, uma cápsula que, né, cheia de problema, e eles tinham que chegar no projeto Apollo. Então, né, os engenheiros eles dividiram o problema em dois. Eles criaram o projeto Gemini para desenvolver as tais técnicas astronáuticas, o traje espacial, uma outra coisa importante. Então, criaram um projeto intermediário para todos esses aspectos da tecnologia que envolve uma missão para a Lua, exceto o lançador. O lançador, o Saturno V, é um outro projeto que era desenvolvido paralelamente pela equipe do Von Braun, na NASA. Tá? E a gente vai falar hoje da missão Gemini, porque eu estou mais interessado nas tais técnicas astronáuticas. Então, terminado aqui a questão histórica, vamos voltar um pouquinho para a problemática que eu quero tratar com vocês. Eu vou falar da Gemini 8, que foi a missão, né, do Armstrong e do Scott dentro do programa Gemini. A missão Gemini 8 ela tinha esses objetivos específicos, né, então realizar o primeiro acoplamento orbital de duas espaçonaves. Então a cápsula Gemini, comandada por Armstrong, se conectou ao veículo-alvo Agena, não tripulado. E eu mencionei para vocês que não era nada, era só um corpo inerte no espaço. Na verdade, ele foi desenvolvido para ser um satélite espião. Então, estava pronto ali e eles usaram, só desenvolveram aqui o atracador, para testar essa técnica. Mas um outro objetivo interessante, e eu vou abrir um parênteses aqui, é conduzir uma atividade extraveicular prolongada. Então, o astronauta David Scott faria uma caminhada espacial, mas essa parte foi cancelada devido, né, ao acidente, ou incidente, melhor dizendo. Mas eu estou mencionando esse segundo objetivo porque isso tem uma outra história, que é o desenvolvimento do traje espacial. O traje espacial, ele é como uma espécie de espaçonave que você pode vestir. Tá? E tem uma história interessantíssima dos desenvolvimentos tecnológicos. Isso tem a ver com... Quem conseguiu resolver o problema foi uma fábrica de roupas íntimas, uma fábrica de sutiã. Tá? E é curioso isso, porque... e essa história está descrita nesse livro aqui do Monchot, Nicolas Monchot. Eu até coloquei aqui uma página, né, mostrando ali detalhes ali da roupa espacial. Esse livro é meio chatinho, meio difícil porque não tem versão Kindle, sabe? Mas tem um Google Talks em que ele foi entrevistado e ele conta, né, ele deu uma palestra contando todo esse desenvolvimento, essa história ali da empresa de sutiã que resolveu o problema tecnológico que a NASA, os engenheiros da NASA não estavam conseguindo resolver. Então são histórias bastante interessantes. Isso tem a ver com os soviéticos também, né? Você sabe que o primeiro astronauta a andar no espaço, que foi um soviético, um russo, ele saiu da cápsula e o traje espacial inchou, né? Quando ele, no vácuo, ele inchou e ele não conseguia voltar. Tá?
Então quase morreu, ele precisou né, diminuir a pressão dentro do traje espacial para poder passar na escotilha ali. Então são histórias, eu né, preciso tomar cuidado para não me perder nessas histórias todas. Mas como eu estava dizendo, o que me interessou aqui é que a missão foi abortada precocemente devido a um problema no sistema de controle de atitude da cápsula. Na verdade, um desses propulsores laterais aqui, ele travou aberto, tá, e começou a desequilibrar tudo. A tripulação realizou um pouso de emergência seguro. Essa história está excessivamente reduzida, mas eu vou mostrar para vocês. E essa aqui é a foto real mesmo, né, tirada, acho que foi o Scott que tirou a foto, o Armstrong estava pilotando, né, para se aproximar da agenda. Então, quem são essas pessoas? Essa aqui é a tripulação da Apollo 11, que pousou na Lua pela primeira vez. O Armstrong, então, foi o primeiro a pousar na Lua. Aqui junto dele tem o Buzz... Bom, o Collins ficou no módulo de comando em órbita da Lua, né? O Buzz Aldrin, que foi digamos, o copiloto ali, que também pousou foi, digamos, o segundo astronauta a pisar na Lua, eu coloquei aqui do lado a tese de doutorado dele, né? Então, do Buzz Aldrin, e é justamente, está vendo? Ele estudou técnicas de encontro orbital, rendezvous orbital. Rendezvous é uma palavra francesa, né? Significa encontro. Quando você vai marcar uma consulta no médico, então você marca um rendezvous com o médecin. Então, ele sabia muito bem, né, das técnicas de atracagem, de encontro orbital, né? Ele estudou isso no seu doutorado. Isso aqui dá para baixar, eu até coloquei algumas páginas aqui para mostrar para vocês nessa aula. O Armstrong tinha uma habilidade de piloto assim, impressionante, eu vou mostrar para vocês, né? E o Collins é o cara que ficou no módulo de comando, né? A história dele é interessante, mas assim, também na missão Gemini. Tá? Para nós aqui, os dois importantes são o Armstrong, que foi o piloto, e o Buzz Aldrin, que desenvolveu essas técnicas. E quais são essas técnicas? Eu até, vou fazer uma coisa para vocês. A técnica de encontro orbital, ela envolve 3 etapas, e essas etapas estão na tese dele. Eu vou dar um zoom aqui, eu coloquei uma espécie de colinha, espero que vocês estejam vendo. Então, tá? 1, 2, 3, as 3 etapas, tá? Uma órbita elíptica de espera, etc, etc. Tá? Então, isso realmente na tese do Buzz Aldrin. Então, lançamento para uma órbita de espera, e essa órbita ela tem que ser coplanar e coaxial à órbita-alvo, ok? Depois eu vou explicar no detalhe. A transferência e inserção na órbita-alvo, então você tem uma órbita de espera e a órbita do alvo. A transferência vai ser uma transferência ótima, no sentido de gastar pouco propelente, então vai ser uma transferência de Raman. E, por fim, aquela manobra de faseamento, que é faseamento no sentido de a gente vai cancelar aquele atraso, ou se a espaçonave se inserir antes, tá? Né? Um adiantamento. Agora, para explicar essas 3 etapas, é mais fácil explicá-las no sentido inverso que elas são executadas, né? Porque primeiro você lança o foguete, se estabiliza numa órbita de espera, e depois faz a manobra de faseamento. Tá? Então, 1, depois o 2, depois o 3, mas é mais fácil explicar no sentido oposto. Aí, por que isso? Então, eu vou pedir paciência, né? Paciência ter você deve, meu jovem Padawan. Tá? Na verdade, porque é mais fácil assim, mais didático fazer assim. Então, vamos de trás para frente, começar no 3, depois no 2, depois 1. Então, vamos lá. A primeira manobra vai ser a manobra de faseamento. Eu já mencionei, já antecipei um pouco essa dificuldade. Então, você tem a Agena numa órbita e a espaçonave ela se inseriu com um certo, digamos, atraso em relação ao alvo. Né? Eu vou substituir por bolinhas, né, porque a gente já está mais acostumado. E como é que vai ser a manobra? Então, a ideia, na verdade, é executar uma trajetória, quer dizer, eu tenho que compensar um ΔT. Então, eu vou dar uma volta a mais, mas uma volta a mais rápida. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. A gente tem esse atraso e a gente vai, no momento certo, no momento ideal, no sentido de gasto de propelente, a gente vai encurtar a órbita. Né? A gente vai encurtar a órbita, então vai gastar um certo ΔT,
né, o ΔV, né, gastar uma certa quantidade de energia, para recuperar esse atraso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui seria o atraso que eu tenho aqui. Atraso em segundos mesmo, tá? A gente vai fazer as contas, eu vou mostrar as contas para vocês. Né? Então, eu quero uma transferência ótima. Então, no perigeu da órbita, eu vou aplicar o ΔV, na verdade um ΔV retrógrado, para poder gerar uma órbita mais rápida, né, no menor período. Então, um ΔV retrógrado, a órbita encurta, a espaçonave cai em direção à Terra, portanto ela se acelera, e aí recupera, digamos, o ΔT de atraso. Então ela vai e encontra a espaçonave exatamente na mesma posição. Então a gente sabe, né, o que a gente tem para calcular essa órbita de faseamento. Né? Então a gente tem, primeiro, o perigeu dela, que é essa distância aqui, do centro da Terra até a menor distância da órbita, e a gente sabe também o período dessa órbita aqui. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser, tem que subtrair o período da órbita alvo, ou do alvo, menos aquele atraso ΔT. Tá? Então, com isso, e mais a formulinha do período orbital, eu consigo calcular o semi-eixo maior da órbita. Só resolver em A aqui. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Depois, a segunda etapa, né? Então, eu vou mostrar as contas já para vocês. Então, a gente termina aqui a explicação física da manobra de faseamento. Eu vou passar para a fase 2. Seria a transferência e inserção na órbita alvo. Essa aqui é mais fácil, acho que todas as últimas aulas eu falei de transferência orbital. Tá? Então, vamos começar ali. A ideia é o seguinte, a espaçonave está numa órbita de espera, que é essa órbita verde aqui, e ela quer se transferir para a órbita alvo, que seria a órbita vermelha. Então ela vai, em algum momento, executar uma elipse ligando o perigeu da órbita de saída, né, ao apogeu da órbita de chegada. Isso daqui eu mostrei no livro, nas aulas para vocês, que é a forma de menor gasto energético de fazer essa transferência. Tá? E aí, chegando ali no apogeu, um novo ΔV para se inserir na órbita vermelha, que seria a órbita alvo. E aí, supostamente, né, é claro que os cálculos são feitos para que esse atraso seja o mínimo possível, mas sempre tem um pouquinho de atraso. E a única maneira de você alcançar o seu alvo, que está à sua frente, na mesma velocidade, mas à sua frente, é fazer aquela manobra que a gente estudou aqui no slide anterior. Tá? Então, essa daqui é a manobra de transferência. Isso é mais fácil porque eu venho falando em praticamente todas as minhas aulas sobre isso. Aí, a etapa número 1, que seria o lançamento, vocês sabem, aqui eu desenhei de Cabo Canaveral, e como é uma latitude não equatorial, então a órbita resulta inclinada. Tá? Então, assim, você tem essa órbita verde aqui, que ela não é necessariamente coaxial com a órbita alvo. Tá? Na verdade, duas inclinações, já vou mostrar um desenho em 3D para vocês aí. Mas então, a ideia seria fazer o lançamento, tá? Você lança para uma órbita de espera e, inserindo-se na órbita de espera, normalmente se dá uma ou duas voltas ali para fazer algumas verificações, aplica-se um ΔV, e agora o ΔV não é tangencial à órbita. Então o efeito vai ser rotacionar o eixo das apsides, né? O eixo das apsides é o que liga o apoastro ao periastro, ou no caso da Terra, perigeu ao apogeu. E também a gente pode mudar o plano orbital, mas eu vou mostrar isso mais facilmente, quer dizer, isso eu posso mostrar mais facilmente numa figurinha. Essas contas, o ΔV energético, para isso eu não vou fazer nesse caso, tá? Porque depende de onde o foguete é lançado, né? Depende de uma série de coisas. Mas eu só vou mostrar para vocês de onde isso vem. Então, olha aqui embaixo, eu não estagiei o slide. Você está numa órbita, por exemplo, no caso aqui eu desenhei equatorial, tá? Mas se você aplicar um ΔV fora, não tangencial aqui, não na tangente, então pode ser um ΔV nesse plano lilás aqui que eu procurei desenhar para vocês. Então isso pode, por exemplo, ou mudar o plano orbital, então da órbita equatorial você pode passar para uma órbita não equatorial, uma órbita inclinada, né, aplicando o ΔV, na verdade nesse eixo vertical aqui. Né? Ou você pode rodar o eixo das apsides, então você aplica um ΔV
na direção normal à órbita, ou seja, na direção nessa direção que vai até o centro orbital ali. Tá? Então, isso está descrito ali no capítulo 6, com exemplos e tal, até curiosamente, eu fiz um exemplo de fuga emergencial da estação espacial. Tá? Então, você quer fugir, está pegando fogo, alguma coisa assim, tá? Aí você quer entrar numa cápsula, apertar um botão, e aí você é ejetado da estação espacial, e esse, digamos, módulo de resgate vai entrar numa posição específica do planeta Terra, da atmosfera terrestre, com um ângulo específico, para você poder cair, né, no mar, numa posição que você possa ser resgatado. Não adianta cair no meio do Oceano Pacífico, e aí leva 3 dias para você ser resgatado. Então envolve a aplicação desses delta-Vs, digamos, não alinhados, né? Não tangenciais ou não normais. Tá? Isso a gente não vai fazer esses cálculos aqui, porque, né, não tem ganho pedagógico nenhum. Então, voltando à questão do problema, né, vamos analisar a missão Gemini 8. Tá? Então, a Gemini 8, o objetivo era demonstrar a atracagem, o módulo de atracagem, que seria aquele satélite espião, né, sem a parte de espionagem, foi lançado usando um foguete Atlas. Tanto o Atlas, os lançadores aqui são o Atlas, que é esse foguete aqui, e o Titan, que é esse outro foguete aqui. Tá? Esses dois lançadores eram lançadores de bombas nucleares. Eles estavam sendo aproveitados, né, para lançar os objetos aqui, no caso, a Agena, o módulo de atracagem, e a Gemini, né, que é esse modelinho que eu já mostrei aqui para vocês. Tá? Então foi lançado ali às 10 da manhã, num Atlas, e a Gemini algumas horas depois. Tá? E a ideia é atracar uma na outra. Tinha alguma coisa para eu falar nesse slide aqui, mas me fugiu, eventualmente eu vou me lembrar. Mas então os dois foram lançados e a ideia é fazer o encontro orbital e a atracagem. Então agora sim, eu já expliquei a técnica da tese do Buzz Aldrin. Então eu vou mostrar para vocês o orçamento energético para a gente fazer as contas todas ali e entender a dificuldade. Né? Então, as órbitas, isso aqui são dados reais, né? Então a Gemini, a Agena estava numa órbita circular, né, o perigeu igual ao apogeu, 298 km de altitude, tá? E a Gemini, ela sim, né, foi lançada para uma órbita de espera de 160 perigeu, altitude, e 272 o apogeu orbital. Então, da órbita vermelha, aqui eu só vou mostrar as contas, eu nem estagiei, tá? O que a gente tem? A gente tem, para determinar uma órbita, que é uma curva cônica, né, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, a gente precisa de 2 elementos. Então, no caso, a gente tem, no caso da órbita da Agena, as 2 altitudes orbitais. Para ter o raio, né, orbital, você só soma o raio da Terra. E isso pode ser um probleminha, porque o raio da Terra não é constante. Ele é maior nos polos e maior no Equador e menor nos polos, tá? Por causa justamente da força centrífuga. Mas eu peguei o raio do Equador terrestre. Então, calculando ali o raio do apogeu e do perigeu, né, somando aqui o raio da Terra, a gente tem a excentricidade, 0, uma órbita circular, o semi-eixo maior, 6.600 km, 6.670 km, e aí as velocidades do perigeu, 771, que é igual à velocidade do apogeu. E o período orbital, tá, fazendo as contas aqui, 1,506 horas, que é 1 hora, 30 minutos e 22 segundos. Tá? Observações. São fórmulas da mecânica orbital, estão todas no livro e nas aulas que eu venho dando, né? Eu não vou deduzir essas fórmulas todas ali. Tá? Isso tudo a gente aplica no âmbito do que a gente chama de método das cônicas conjugadas, só para vocês terem os nomes. Então, fizemos os cálculos da órbita da Agena. Da órbita de espera, a gente tem o quê? De novo, tanto o perigeu quanto o apogeu, então é exatamente a mesma coisa. Então, 8,5 vezes 10 a menos 3 a excentricidade, 6,5 mil quilômetros, 6,6 mil quilômetros, velocidade 7,84, tá, do perigeu, 7,71 do apogeu e o período orbital 1,4. Né? Então, repara aqui que a Agena está orbitando a cada 1 hora e 30,
e a Gemini a 1 hora e 28. Então essas órbitas aqui, apesar de serem a distância grande, né, a distância temporal, a diferença de período ali é de apenas 2 minutos aproximadamente, né. A fase 3 ali que a gente precisa é a órbita de transferência de Roma, e ela é definida dessa maneira, né, a órbita azul ali, o perigeu é igual ao perigeu da órbita inicial, da órbita verde, 160 km, e o apogeu é igual ao apogeu, que é igual ao perigeu, porque é uma órbita circular, no caso aqui da Agena, então 298. Então aí as contas são exatamente as mesmas. A excentricidade, então bem mais, era 10 a menos 3, né? No slide anterior, era isso. 10 a menos 3, isso. 8 vezes 10 a menos 3. Aqui então a gente tem uma excentricidade, né, maior, 10 a menos 2. 1,045, 10 a menos 2. O semi-eixo maior 6,6 mil quilômetros, velocidade no perigeu 7,8, no apogeu 7,7 e o período orbital 1,48, 1 hora e 20, alguns segundos de diferença. Tá? Então, fizemos os cálculos e aí juntando todas as velocidades, a gente tem esses orçamentos aqui. Então, vamos acompanhar ali. Na órbita de espera, que é a órbita verde, a cápsula está com 7,84. Para se inserir na órbita de transferência, precisa de 7,85. Então, você tem aqui um ΔV prógrado de 8 metros por segundo. Então, ela entra nessa órbita azul. Tá? Se você não fizer nada, ela simplesmente volta para aquela posição. Então, ela chega aqui no apogeu da órbita de transferência com 7,69. Para estar na órbita vermelha, tem que ter 7,73. Então, um ΔV de retrógrado, né, de menos 40 metros. Isso, 40 metros por segundo. Tá? Então, esses são os nossos ΔVs ali. Né? O que a gente tem que fazer? Agora, só aquela última fase, que seria a manobra de faseamento. Tá? Eu vou voltar um slide, né? O ideal é você encontrar, quer dizer, que a cápsula encontre a Agena exatamente naquele ponto ali, né? Chega juntinho. Mas sempre tem erros, tem uma série de aproximações que a gente faz aqui, né? Por exemplo, a gravidade da Terra ela é constante, mas ela tem flutuações muito pequenas que podem influir numa trajetória desse tipo aqui. A própria presença de Saturno, por exemplo, Júpiter, né? Influi, a Lua influi nas marés, né? Então pode influir. Então sempre tem um erro. Eu vou supor, então, que esse erro seja de 5 minutos, ou seja, a cápsula se inseriu na órbita-alvo com 5 minutos de atraso. Então, a ideia agora é recuperar 5 minutos. Né? Então, eu tenho o quê? Aqui eu estou simplificando as contas. Né? Eu tenho que executar uma órbita, que seria uma órbita de faseamento, que é essa órbita branca, que é 5 minutos mais rápida. A órbita-alvo é 1 hora, 30 minutos, 22 segundos. Então, a órbita branca tem que ter 5 minutos a menos. Então, 1 hora, 25 minutos, 22 segundos. Ok? Então, agora a gente tem, da órbita branca, que é a órbita de faseamento, a gente tem dois elementos, né? Que é, no caso aqui, vai ser o apogeu da órbita, né? O apogeu da órbita, 298, que é, na verdade, o raio da órbita alvo aqui, é circular. Né? E eu tenho também o período orbital. Né? Então, assim, eu já vou mostrar as contas para vocês, mas, assim, para você estar na órbita vermelha, você vai estar com 7,731, e para se inserir na órbita branca, a órbita de faseamento, tem que diminuir essa velocidade para 7,58, portanto, um ΔV. Eu pus mais ou menos, porque é o seguinte, inicialmente é retrógrado, então é menos 150 metros, você desacelera, aí, lembra, desacelera vai mais rápido, né? Então cai em direção à Terra e executa esse movimento orbital com 5 minutos a menos. Aí você volta aqui. Só que para você se reinserir na órbita, você tem que dar um outro ΔV, né, dos mesmos 150 metros por segundo. Tá? Então, as contas estão mostradas aqui. Olha lá, a gente tem o raio do apogeu, aqui não é o raio, né? Aqui seria a altitude orbital, né? O raio seria isso, mais o raio da Terra. Tá? E o período, 1 hora, 25 minutos, 22 segundos. Né? Então, transformando isso para segundos,
e usando a formulinha do período, eu consigo... Isso aqui vem do Kepler, viu? Isso aqui é uma das leis de Kepler, né? Eu esqueci de mencionar isso. Mas então a gente consegue calcular o semi-eixo maior da órbita. Com o semi-eixo, eu consigo calcular a excentricidade, aqui seria o apogeu, né? Com o semi-eixo maior, a excentricidade, eu consigo calcular o perigeu, e aí as velocidades, né? E esses números aqui são os números que eu tinha colocado inicialmente ali para vocês. De novo, vale o aviso, né? Se eu errei em alguns desses cálculos aqui, por favor, me avisem, eu corrijo para os próximos alunos. Em frente aqui, né? Então, agora sim, terminando, tá? Eu vou contar para vocês, aqui seria a parte das histórias, né? Dos cálculos todos, a história tecnológica da coisa. Mas qual foi o problema da Gemini 8 e qual é o tal do efeito, o teorema da raquete de tênis, Zanibikov, né? O efeito aqui. Então eu vou contar essas coisas para vocês, e para contar eu fiz na verdade eu compilei um vídeo, tá? Vídeo com cenas reais, essa daqui então é uma cena real da Gemini 8 se atracando na Agena, tá? Aqui estão os dois, né? O Armstrong e o Scott. Então eu vou soltar o vídeo e vou narrando aqui para vocês, tá? Mas deixa eu ver o que eu faço. Vamos ler primeiro aqui, tá? Então, vou soltar aqui, e quando a Gemini 8 começou a girar fora de controle após a acoplagem, o Armstrong conseguiu diagnosticar o problema, ele desacoplou a agena, desligou o propulsor defeituoso e usou os controles de reentrada para a rotação, estabilizando a espaçonave, né? Então, vamos lá, ele está se aproximando, eu vou parar o vídeo porque eu tenho mais coisas para comentar. Ele está se aproximando do módulo de atracagem. E uma das coisas que ele está fazendo é um negócio, eu não sei como falar isso em português, mas ele chama de station keeping. Então ele queria demonstrar, vamos pegar minha agena, vai ser minha garrafa de água aqui, né? Ele queria demonstrar que ele conseguia manobrar, estando já próximo da agena, ele conseguia manobrar, né, chegar na posição de atracagem, ficar paralelo, mudar de atitude. Então primeiro ele demonstrou que era fácil, né? Não tinha todos aqueles efeitos contraintuitivos. Na verdade, eles estão lá, só que assim, a sua manifestação demora muito, né? Então não é perceptível nos tempos envolvidos aqui nessas manobras de station keeping, que é manter a posição relativa de uma espaçonave em relação à outra, tá? E aí sim ele faz a atracagem, então ele vai em direção né, manobra, faz o alinhamento e aí atraca. Essa é a cena real da atracagem. O pessoal comemora, mas assim, quem vê hoje, né, parece uma coisa trivial, mas isso foi a tese do Aldrin, né, e várias demonstrações, vários não conseguiram. Aí eu vou parar, né, o que aconteceu, o Scott percebeu, depois que eles atracaram, lentamente começou um giro super lento. E o Scott percebeu, e a gente sabe que é o Scott porque tem a gravação, tem o áudio nesse vídeo aqui do Smithsonian, do canal do museu, né? O que aconteceu foi que um dos propulsores laterais travou aberto, né? E começou a girar o conjunto todo. E olha que interessante, ele está girando, né? Está rodando, está rolando, e está girando nos três eixos, né? Só que o momento, deixa eu voltar um minutinho aqui, o momento de inércia, tá, é bastante grande, porque tem toda a agena mais a cápsula, tá? Isso vai ser importante já já. E eu estou intercalando cenas reais ali, né? Então, repara que o astronauta, ele ora passa a luz, ora ele vê a Terra, então né, é impressionante que ele não perdeu, ou como a gente diz, né, o senso de noção, a orientação espacial. E o problema foi se agravando, porque o propulsor está aberto, está acelerando o conjunto. O que o Armstrong faz? Né? Falou, olha, tem alguma coisa errada, né? Eu vou me desconectar da agena. Ele achava que era a agena o problema, tá? Na verdade, ele não sabia. Tá vendo? Ele se desconecta e aí o problema piora 10 vezes, né? Então agora aquele propulsor tem menos massa para acelerar e de fato a cápsula começa a acelerar muito, tá? E ela está girando nos três eixos. Tá? E eles já estão a ponto de desmaiar, que eles experimentaram uma condição. Deixa eu parar aqui o efeito Zanibekov. Tá? Acontece o seguinte, então eles estão girando né, de maneira muito intensa, tá? Aqui, e é impressionante que o Armstrong conseguiu nessa condição, né, não sei quantos Gs ele estava
submetido, ele entendeu o que estava acontecendo, né? E ele entendeu isso, né? Estava girando nos 3 eixos e tem esse efeito da raquete de tênis ali, que é o seguinte, vou parar aqui. É mais ou menos isso, eu não sei se eu tenho que pôr nessa orientação aqui para vocês. Não, não, assim, isso, para ficar parecido com o desenho ali. Então você tem uma grande massa aqui atrás, um grande momento de inércia, que é essa barrinha vermelha aqui, e um pequeno momento de inércia, que é essa ponta da espaçonave. O que acontece se esse negócio girar e tiver alguma perturbação? Tá? Porque ela pode girar nos 3 eixos. Então, eventualmente, surge essa oscilação dinâmica. Ela dá uma oscilada e muda de lado. Tá? Isso a gente conhece teoricamente, mas foi observado na prática, na própria estação espacial, e a gente pode mostrar isso, animar isso, jogando uma raquete de tênis para o alto e girando ao mesmo tempo. Tá vendo? Isso aqui, uma válvula, isso foi por acaso que eles descobriram, né? Foram abrir essa válvula e ela começou a fazer esse giro, né? Aparentemente assim desconcertante. O Armstrong entendeu isso tudo nessa condição, girando feito um peão, né? E ele então desligou os seus propulsores e ligou os propulsores de reentrada, que são os propulsores principais. Ele tem um sistema de controle de atitude, né, para garantir que a espaçonave entre na verdade desacopla essa parte branca aqui, tá? E ela entra numa atitude correta, uma atitude orbital, né, um corredor de reentrada, um envelope de reentrada, tá? Só que ele gastou todo o seu propelente, ou praticamente todo, e ele precisou então pousar. E ele acabou conseguindo, né? E é impressionante que ele tenha feito tudo isso. Bom, em frente aqui, para terminar a aula, né, só aquele aviso sobre o curso de Engenharia Aeroespacial, é um curso de extensão com certificação USP, tá? Está programado para 30 de março, para a semana, né, do 30 de março a 3 de abril, é um curso de 40 horas envolvendo 6 professores. Tá? Os meus cursos que eu venho dando aqui no canal são cursos de 20 horas, e são gratuitos, né? E estão todos gravados lá. Mas agora com 6 professores a gente vai cobrir muito mais assuntos. Né? Então tem toda a parte estrutural, por exemplo, que não é a minha especialidade, a parte dos sistemas de controle, sistemas de propulsão avançados. Né? Então são professores do Departamento de Engenharia Aeronáutica que vão participar do curso. É um curso, ele tem uma taxa de inscrição de R$200 e é só isso que tem, tá? Não tem mais custo nenhum. Ele pode ser assistido presencialmente ou telepresencialmente, ou seja, online. Tá? E para você se informar e fazer uma pré-inscrição, eu criei um e-mail que é o engaeroespacial2026@gmail.com. O formulário de inscrição, o endereço algébrico de pré-inscrição, tá? O endereço algébrico está aqui, ou pelo QR Code. Né? Com isso, se você me mandar um e-mail aqui, eu vou, ou fizer a pré-inscrição, eu vou compilar uma lista e eu vou passando os avisos para vocês. Por exemplo, a história do telepresencial vão ser lives no meu canal, mas lives restritas, lives privadas. Né? Então eu vou inscrever cada um dos alunos para poder assistir a live. Né? E eu vou fazer isso tudo através dos formulários de pré-inscrição. Eu estou para dar um aviso da inscrição, vai ser pelo nosso sistema Apollo aqui da USP, tá? Mas como não autorizou ainda, então no devido momento eu vou gravar um vídeo e passo essa informação para vocês. Ok? Eu agradeço muito se você puder divulgar, ajudar na divulgação desse curso, porque a ideia, né, é atender o maior número de pessoas possível. São 150 vagas, já tem, da última vez que eu olhei, tinha alguma coisa como 50 alunos já pré-inscritos. Tá? Então, né, vamos torcer para ter o maior número possível de pessoas. Nos anos anteriores, né, eram 1000 vagas que a gente tinha e não foi suficiente. Precisei pedir para algumas pessoas que não estavam assistindo o curso cancelar a sua inscrição para poder ter os alunos que queriam se inscritos. Ok? Então, é isso. Qualquer coisa, entre em contato. Eu agradeço aqui a audiência.